E um menino de 4 anos ficou gravemente ferido após cair do 3º andar do prédio onde mora com os familiares lá em Itabuna. Vamos então aqui convocar ao vivo a nossa repórter Camila Moraes, direto da nossa Record em Itabuna. Bom dia para você, Camila. Qual é o estado de saúde desse garotinho? Bom dia, Thialy, para você e para todos que nos acompanham. Imagine, né, o susto para essa família, todos aqui ao redor, a vizinhança, todo mundo se mobilizando, tentando ajudar de alguma forma. Afinal de contas, nós estamos falando de uma criança de 4 anos. E quem tem criança em casa sabe, né, que questão de segundos tudo pode mudar, né, brincadeiras e tudo mais. E para a gente ter uma noção, nós estamos no local exato onde a criança caiu. Você me perguntou sobre o estado de saúde, né, Thialy? Ainda inspira muitos cuidados, ele conseguiu uma vaga na UTI, a gente vai atualizar isso certinho, mas para o pessoal de casa ter uma ideia, uma dimensão do que aconteceu, ele caiu exatamente nesse ponto, né, que o nosso cinegrafista Raimundo Messias está mostrando, e desta altura aqui, olha só, subindo 1, 2, 3, 4 andares. A gente consegue observar aqui um pouco o cenário, algumas janelas da parte mais inferior, dos andares de baixo, tem até algumas proteções. A gente vê que não é um padrão, né? Não são todas que tem. Não sabemos se, por exemplo, né, cada morador teve a iniciativa de colocar, mas lá em cima não tem grades, né? Isso facilita um pouco, né? A gente vê, observe que a janela acaba ficando sem uma proteção maior, como as de baixo. Algumas também têm telas e tudo mais. Normalmente quem tem animal costuma instalar, né? E as grades acabam sendo mais seguras. Mas a informação que a gente tem é de que justamente essa criança estaria brincando. Ele mora com a avó é muito cuidadosa, né? Tem essa relação com ele diretamente. Estava na sua rotina normal, né? Cuidando de casa, quando de repente essa criança ali acabou brincando, se desequilibrando na janela. A gente tentou aqui abordar, acredito que um dos vizinhos pode até falar com a gente daqui a pouquinho, Thialy, né? Que viu a situação, ou pelo menos os primeiros momentos, né? No momento em que todo mundo se deu conta que a criança caiu, foi aquele desespero, não é para menos, né? A avó desceu e naquele ato ali, né, de pânico naquele momento, ainda chegou a pegar a criança pelos braços, né, procurar, pedir ajuda, o pessoal tentando acalmar a todo momento, pedindo para não mexer, né, não mobilizar a criança, até que o SAMU, né, chegou rapidamente e conseguiu prestar os primeiros socorros. A criança foi levada para o Hospital Manuel Novaes, que é uma referência aqui na região para casos mais graves, né, em relação a esse público menor. A gente está falando de um garoto de apenas 4 anos de idade. E aí você me pergunta sobre o estado de saúde, né, Thialy? Sobre a queda, ainda está tudo sendo esclarecido, mas a gente vê que é uma área de grama aqui aos fundos do apartamento, que foi justamente onde ele caiu. Isso com certeza pode ter feito muita diferença. Imagine se ele caísse, por exemplo, próximo ao meio-fio, uma região aqui de estrutura, como a gente vê que tem bem próximo também, né, uma caixa d'água e tudo mais. Possivelmente as consequências seriam ainda maiores, mas se fala em relação à fratura de costelas do garoto, a região também dos testículos dele, né? Falam muito que também foi bastante sensibilizada. Tem outras atualizações que estão sendo trazidas, né? Não se sabe, por exemplo, se ele teve algo significativo na cabeça, mas como a situação era bem delicada, a expectativa, pelo menos até o final da manhã, é de que ele conseguisse uma vaga na UTI. Isso foi se confirmando ao longo do dia, salvo engano, no período da tarde, a gente vai ter essa atualização. Hoje, por exemplo, né, a gente não teve detalhes sobre um boletim médico mais atualizado, né, sobre como estaria essa situação do garoto, mas a gente está aqui na torcida, né, assim como todo mundo aqui na vizinhança do prédio que acompanhou o caso, ficou sensibilizado e não é para menos, né, uma fatalidade. É muito preocupante essa situação e a gente aproveita para reforçar a importância de ter uma tela de proteção. É claro que é um investimento. Muitas vezes a pessoa não tem ali uma sobra no orçamento doméstico para fazer esse tipo de investimento, mas é importante porque salva vidas. Um apartamento que tem criança tem que ter um mínimo de proteção aí nas janelas para evitar essa situação, uma queda. E como Camila falou, a grama, a parte do gramado, da areia ali, pode ter amortecido mais essa queda, o impacto, ajudando aí que o garotinho pudesse ser retirado do local, ainda com sinais vitais, com vida, e agora recebendo todo o cuidado médico na unidade de saúde.
mas tem muito concreto também em volta, né, Messias? Raimundo Messias mostrando pra gente ao vivo a área em que o garotinho caiu, justamente nesse ponto, mas ao lado tem essa parte de concreto, tem essa calçada aí, né? A parte de trás desse prédio, né, Camila? É a parte de trás, a área em comum do condomínio. Que susto, que susto. Imagina a preocupação dessa avó quando ouviu o grito do garoto e saiu no desespero para tentar salvá-lo, os vizinhos também. A gente torce para que o garotinho se recupere e que não fiquem sequelas. E o alerta para que os familiares tenham uma tela de proteção, alguma medida de proteção nas janelas para quem mora em condomínio, em prédios. Olha aí, quarto andar. Uma queda do quarto andar já representa um risco muito grande. Muito obrigada, viu, Camila? Obrigada, Messias, também pelas imagens.